Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Apini, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. Hoje, mais precisamente, eu estou aqui para falar para vocês sobre o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Para quem não me conhece, eu já me apresentei. Aqui embaixo, nesse vídeo, vai seguir o meu Instagram e o meu Facebook, para que vocês possam entrar em contato comigo e me mandar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da matéria. Se vocês também tiverem dúvidas durante essa explicação, essa aula, vocês podem deixar nos comentários desse vídeo aqui embaixo, que assim que eu verificar, eu vou entrar em contato com vocês para que a gente possa sanar todas as dúvidas que vocês tenham. Galera, então vamos para o que interessa. Primeira coisa, para que a gente possa iniciar o nosso estudo no Estatuto do Desarmamento, nós temos que fazer uma diferenciação entre a posse e o porte de arma de fogo. O que acontece? Para que a gente diferencie isso, nós temos que ter em mente que a posse é quando o indivíduo ele tem a arma de fogo, o artefato ou a munição na sua residência ou no seu local de trabalho. No momento em que o indivíduo ele extrapola esses limites, tanto da residência como do local de trabalho, nós estamos diante da figura do porte, seja da arma de fogo de uso restrito ou de uso permitido. Também o artefato e a munição. Para que nós possamos diferenciar também, galera, o que é uma arma de fogo de uso permitido e o que é uma arma de fogo de uso restrito, nós temos que nos socorrer do Decreto 3665 de 2000. Lá no artigo 16 e no artigo 17, nós temos o rol das armas de fogo, tanto de uso permitido como de uso restrito. Um exemplo para vocês, para que fique bem claro, para que a gente possa dar seguimento ao nosso estudo. Uma arma de fogo de uso permitido, por exemplo, é o revólver calibre 38. Uma arma de fogo de uso restrito é a metralhadora .50, por exemplo. O que acontece? No momento em que eu faço esse socorro do Estatuto do Desarmamento no Decreto 3665, se vocês conseguiram perceber, nós estamos diante de uma norma penal heteróloga ou heterovitelina. O que acontece? Eu estou buscando esse suplemento para o Estatuto do Desarmamento fora do Estatuto. Estou buscando num decreto, razão pela qual nós estamos diante de uma norma penal em branco, heteróloga ou heterovitelina. Mas vamos para o que interessa. Primeiro crime do Estatuto do Desarmamento, nós falamos da posse irregular da arma de fogo de uso permitido. O artigo 12 diz o seguinte: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Galera, qual é o bem juridicamente tutelado aqui no artigo 12, no artigo 14, no artigo 15, vou falar para vocês também do artigo 16, 17 e 18 e também lá no artigo 19. O que acontece? O bem juridicamente tutelado de todos esses crimes aqui, nós estamos falando da incolumidade pública, da segurança pública e também do controle estatal das armas de fogo. Se nós formos analisar quais são os verbos nucleares que nós temos aqui no artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Galera, o que é isso aqui? Isso aqui é o objeto material do nosso crime, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso, pessoal, é o elemento normativo. O que acontece? Esse é o elo de ligação entre o elemento objetivo e os verbos nucleares. O que vai acontecer, galera? Olha só, isso aqui é um crime comum, assim como o artigo 14, o artigo 15 e o artigo 16. Por que um crime comum? Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito ativo ele não precisa ostentar uma condição especial para que ele possa incidir nessa norma penal incriminadora. Além do mais, galera, nós estamos falando do elemento subjetivo dolo. Nós não temos a figura culposa no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Se nós formos analisar também, no momento em que nós estamos falando manter sob sua guarda, fica perceptível que nós estamos diante de um crime permanente. O que quer dizer um crime permanente? É aquele em que a consumação ela se prolonga no tempo, ela se protrai ao longo do tempo. E aqui nós não podemos esquecer da súmula 711 do STF, que fala acerca da aplicação da lei penal mais gravosa no momento da cessação da continuidade delitiva ou da permanência. Além disso, pessoal, olhando para a pena desse crime, detenção de 1 a 3 anos e multa, nós estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, que comporta o sursi processual do artigo 89
da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Acho que ficou claro para vocês, galera, que esse é um crime de menor potencial ofensivo e aí nós encerramos já a figura do artigo 12. Passando para a figura do artigo 14, nós já estamos falando do porte, tá, galera? O porte, como eu disse para vocês, é quando o indivíduo ele extrapola os limites da residência ou dependência desta ou ainda o local de trabalho. Eu vou mostrar duas problemáticas para vocês que aconteceram na jurisprudência. A primeira delas é a seguinte, voltando ao estudo da posse, para que a gente possa fechar de maneira clara esse crime. O que acontece? Se o indivíduo ele tem a posse da arma de fogo dentro da sua casa, digamos que seja uma fazenda, e esse indivíduo ele tem a arma dentro da sua residência, ele coloca essa arma na cintura e ele passa a transitar nos muros da sua fazenda. Será que nós saímos da figura da posse para a figura do porte no momento em que ele coloca essa arma na cintura? Galera, a gente não incide na figura do porte, nós vamos continuar falando da posse. O que nós podemos cogitar aqui é uma mera infração administrativa pelo indivíduo estar extrapolando a autorização que lhe foi dada para manter essa arma de fogo, esse acessório, essa munição na sua residência. Agora, nós tivemos um problema na jurisprudência do STJ em meados dos anos 2014 para 2016, até que a Corte Especial do STJ consolidou a matéria. O que acontece? Se o indivíduo ele tivesse a posse de uma arma de fogo e o registro dessa arma de fogo estivesse expirado, para a quinta turma do STJ em 2014, isso se tratava de fato típico. Já a sexta turma do STJ, em 2016, disse que se tratava de fato atípico por atipicidade material. Agora, a Corte Especial do STJ consolidou e hoje está pacificado na jurisprudência que o indivíduo que tem o registro da arma de fogo expirado, ele não comete crime. Nós estamos diante de fato atípico, mas nós podemos falar a respeito de uma mera infração administrativa. Por quê? Porque mesmo que o registro de arma de fogo estivesse vencido, isso possibilitou com que o Estado mantivesse o controle estatal dessa arma de fogo. Então, nesse ínterim aqui, a gente consegue encerrar a figura da posse para que a gente entre efetivamente na figura do porte. Olha só, o artigo 14 diz o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito. Ter em depósito, galera, a gente já está falando de uma figura de um verbo nuclear permanente. O transportar também, verbo nuclear de permanência. Ceder, ainda que gratuitamente. Emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, também estamos falando de uma figura permanente, ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Como eu disse para vocês, a arma de fogo, o acessório e a munição, eles são os objetos materiais do crime. Aqui fica nítido a gente poder enxergar também que se trata de um tipo misto alternativo. O que eu estou querendo dizer com tipo misto alternativo? É que o emprego de mais de um verbo nuclear na mesma situação fática sobre o mesmo objeto material, nós estamos diante de um crime único. Aqui também, galera, nós estamos diante de um crime comum. É aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. O objeto, o elemento subjetivo aqui é o dolo. Esse crime não pode ser praticado de forma culposa. O elemento normativo continua sendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Mas aqui nós já fugimos da figura da infração penal de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Ela não comporta mais o sursi processual. Aí a gente chega no parágrafo único que diz o seguinte: o crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Galera, a gente não pode esquecer que o STF julgou a ADIM 3112, declarando inconstitucional essas disposições do Estatuto do Desarmamento, razão pela qual todos hoje os crimes do Estatuto do Desarmamento, eles são afiançáveis, com exceção do artigo 16, que por conta de uma alteração de 2007 foi parar no rol dos crimes hediondos, mas isso eu vou explicar depois para vocês. Outra coisa, galera, também o artigo 12, assim como o artigo 14 e os crimes que estão dentro do Estatuto do Desarmamento, eles são crimes de perigo abstrato. O que quer dizer o crime de perigo abstrato? Crime de perigo abstrato é aquele em que a própria lei ela incute o potencial lesivo da conduta sem que para isso tenha que haver qualquer outro resultado.
Então, o que acontece? Além de ser um crime de perigo abstrato, nós também estamos diante de crimes de mera conduta. Galera, não sei se vocês lembram, lá no início do direito penal, quando a gente estuda a parte geral, a gente ensina as questões acerca do crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. O crime material é aquele em que há uma disposição da conduta e do resultado. E para que esse crime exista, necessariamente a gente precisa da produção do resultado. Por exemplo, o homicídio. Para que o homicídio haja, há necessário o resultado morte. O crime formal é quando a gente também prevê conduta e resultado, mas não necessariamente o resultado precisa ocorrer para que haja a consumação daquele crime. Por exemplo, a ameaça. Já os crimes de mera conduta é aquele em que o legislador só previu as condutas e não previu nenhum resultado, que é o exemplo dos crimes do Estatuto do Desarmamento. Então, olha só, galera. Tratando-se de crime de mera conduta, o simples fato de incidir nos verbos nucleares portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito e todos os outros verbos nucleares que aqui estão, independente do resultado que venha a ocorrer por conta da posse ou do porte dessa arma de fogo, dessa munição, desse acessório, o indivíduo incide nas penas do artigo 14, do artigo 12 e do artigo 15. Então, encerrado aqui, galera, o crime do artigo 14, a gente vai para o disparo de arma de fogo que está no artigo 15. O que diz o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento? Disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Ou seja, a gente consegue visualizar aqui que se trata de um tipo penal subsidiário. O que quer dizer isso? Ele só vai existir quando ele não for meio para a prática de outro crime. Aí o que acontece? A contrário senso, pessoal, para que fique mais fácil, para que eu possa explicar para vocês acerca desse crime, se o indivíduo disparar a arma de fogo em um local que não for habitado, nem nas suas adjacências, se não for na via pública ou não for nem em direção a ela, nós estamos diante de um fato atípico. Por exemplo, o indivíduo que aciona a sua arma de fogo na sua fazenda desabitada, que não tem via pública, não tem nenhuma possibilidade dele direcionar esse disparo para uma via pública nas imediações. Um local deserto, nós não podemos falar na figura do disparo de arma de fogo. Assim como o artigo 14 e o artigo 12, nós também estamos diante de um crime comum, aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, o elemento subjetivo é o dolo, não comporta a figura culposa, tá, galera? Também é um crime de perigo abstrato e o crime de mera conduta. Aqui também nós estamos falando, pessoal, de uma infração que não é de menor potencial ofensivo pela pena aplicada. E aqui diz o parágrafo único, o crime previsto neste artigo é inafiançável. Não podemos esquecer do que eu acabei de mostrar. A DIN 3112, em que o STF julgou inconstitucional esses dispositivos, razão pela qual hoje tanto o artigo 12 como o artigo 14 e o artigo 15 são crimes afiançáveis. Vamos seguir então, pessoal. Olha só. Passando para o artigo 16, que esse já é um pouco mais complicado e aqui nós estamos tratando de um tipo penal em que nós vamos ter a incidência tanto do porte como da posse de arma de fogo de uso restrito. Então, olha qual é o nome in iuris do crime. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O artigo 16 diz o seguinte: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Galera, vamos lá. Objeto material. O que é? Arma de fogo, acessório ou munição. Mas aqui nós estamos falando de uso restrito. Qual é o bem juridicamente tutelado? Assim como eu falei para vocês anteriormente, nós estamos falando da incolumidade pública e do controle estatal das armas de fogo. Sujeito passivo, pessoal, é a coletividade. Sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa. Qual é o elemento normativo? Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui, galera, eu também estou diante de um tipo misto alternativo. Por quê? Porque por mais que eu pratique qualquer um desses verbos nucleares sobre o mesmo objeto material, no mesmo contexto fático, eu estou incidindo em apenas uma conduta. Também nós temos que ficar atento que nós temos crimes que se consumam
Nós temos, desculpa galera, nós temos verbos nucleares que se consumam instantaneamente e nós temos verbos nucleares que se consumam ao longo do tempo. Nós estamos falando da figura da permanência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Adquirir, no momento em que o indivíduo adquiriu, a consumação desse crime ocorreu. E aqui nós podemos falar da tentativa do indivíduo que tenta adquirir uma arma de fogo. Agora, no momento em que eu estou falando do ter em depósito, transportar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, aqui nesses verbos nucleares, tá? Eu estou diante de um crime permanente. Como eu expliquei para vocês, o crime permanente é aquele que se consuma ao longo do tempo. Nós também não podemos falar em infração penal de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma reclusão de 3 a 6 anos e multa. Agora, olha o interessante do artigo 16, para que fique bem claro também, para que a gente já parta dessa premissa, esse artigo 16, por uma alteração legislativa de 2017, foi equiparado a hediondo. Ou seja, quando a gente está falando de crimes hediondos, nós mudamos as regras para o cumprimento de pena. Nós estamos falando em 2/5 para o réu primário e 3/5 para o réu reincidente. E não fosse só isso, nós não podemos falar na figura da fiança, da anistia, da graça e do indulto, galera. Então, olha só. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem? Isso aqui, pessoal, é uma figura de equiparação. Então, vamos lá. O inciso 1º diz o seguinte: suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. O que acontece? Aqui, galera, nós temos que abrir 2 campos dentro do artigo 16. O indivíduo, por exemplo, que possui uma arma de fogo e ela está com a numeração suprimida, se ele não foi o indivíduo que suprimiu ou alterou qualquer sinal de identificação dessa arma de fogo ou artefato, ele vai responder pelo caput. Agora, se foi ele quem suprimiu ou alterou essa marca, ele vai incorrer nas sanções do inciso 1º do parágrafo único desse artigo. Agora, o inciso 2º diz o seguinte: modificar as características de arma de fogo, a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, para fins de dificultar ou qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Galera, olha só, nós temos que ter atenção com esse inciso 2º, por quê? O modificar as características da arma de fogo, eu posso falar do indivíduo que serra o cano de uma espingarda para torná-la de um potencial bélico maior, equiparando ela a uma arma de uso restrito ou proibido. Agora, quando eu estou falando para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz, eu estou diante de um crime formal, galera. Por quê? Essa figura do inciso 2º, ela vai se consumar mesmo que o indivíduo, ao serrar, por exemplo, o cano da espingarda, que foi o meu exemplo, ele não consiga induzir em erro a autoridade policial ou não consiga lograr êxito em induzir em erro a polícia, o perito ou o juiz. Só no simples fato dele serrar esse cano e isso for meio para tornar essa arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido, já há a consumação do crime. Mesmo, como eu disse, que o policial, o perito e o juiz incorram em erro, em decorrência dessa alteração nas características da arma de fogo. Agora, o inciso 3º, seguindo, olha só. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário. Mesma coisa, pessoal, elemento normativo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Para quem não sabe, aqui no inciso 3º, pessoal, nós estamos falando do coquetel Molotov. É aquele em que a gente pega uma garrafa de vidro, coloca gasolina dentro, põe fogo num pano e isso serve como uma bomba caseira para atear fogo. Isso é comumente usado em manifestações de forma geral. Então, o que acontece? Passado do inciso 3º, a gente chega no artigo 4º que diz o seguinte, olha só: portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação, raspado, suprimido ou alterado. Então, o indivíduo, galera, como eu disse para vocês, se ele tem uma arma de fogo de uso restrito, na qual ele tem a numeração suprimida, ele vai cair aqui no inciso 4, caso não tenha sido ele quem tenha suprimido
alterado a numeração ou qualquer outro sinal de identificação dessa arma de fogo. E aí aqui o que acontece, o que nós temos que ficar atento, galera? Eu vou dar um exemplo para vocês. Portar, possuir, adquirir. Aqui, quando eu estou falando dessa figura do inciso 4, em que o indivíduo tem uma arma de uso restrito, ela se torna de uso restrito com o simples fato do indivíduo alterar a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação. Galera, se o indivíduo, por exemplo, ele tem um revólver calibre 38, que é uma arma eminentemente de uso permitido, como eu falei para vocês no início da nossa aula. Se essa arma de fogo ela tiver com a numeração suprimida ou alterada ou qualquer outro sinal de identificação, ela, mesmo sendo de uso permitido, vai passar a se tornar uma arma de uso restrito e o indivíduo vai cair aqui no artigo 16, inciso 4. Olha só, vender, o inciso 5, galera. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Pessoal, nós temos que ficar atento na questão do artigo 242 do ECA, galera. Por quê? Galera, o artigo 242 do ECA, ele foi derrogado tacitamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se, por exemplo, o indivíduo, o autor da prática do Estatuto do Desarmamento tiver como objeto material uma arma de fogo, um acessório, uma munição, que fale das características de vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, para criança ou adolescente, ele vai incorrer nas penas do artigo 16, inciso 5. Agora, se for uma arma branca, continua valendo o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E se for arma de fogo, nós estamos falando do Estatuto do Desarmamento. Olha só, o inciso 6, para a gente poder fechar o crime do artigo 16. O que diz o inciso 6? Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Pessoal, o inciso ele é muito autoexplicativo. O indivíduo que recarrega uma munição, por exemplo, de uma espingarda calibre 12, sem autorização, ele vai incidir aqui nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso 6. É recarregar qualquer tipo de munição sem ter a autorização legal para praticar tal ofício. Então, vamos seguir para que a gente possa fechar o nosso estudo com o Estatuto do Desarmamento. Então, olha só. Agora eu vou falar para vocês sobre o comércio ilegal de arma de fogo. O que diz o artigo 17? Adquirir, alugar, receber, transportar todos os verbos nucleares que aqui estão colocados, ter em depósito, desmontar, montar, revender, adulterar, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. Galera, atenção para isso aqui. Eu já vou explicar o porquê. Arma de fogo, acessório ou munição, objeto material do crime, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Elemento normativo. O que eu estou querendo dizer? Galera, prestem atenção. Isso aqui não é mais um crime comum, como aconteceu com o artigo 12, com o artigo 14, com o artigo 15, com o artigo 16. Aqui eu estou falando de um crime próprio. O que é um crime próprio? Galera, o crime próprio é aquele em que o sujeito ativo ele deve preencher determinados requisitos ou ostentar determinadas condições para que possa haver o crime no qual a gente está estudando. O que acontece? Quando eu estou falando para vocês atividade comercial ou industrial, só pode ser sujeito ativo desse crime, pessoal, o comerciante. Galera, o problema não é a letra, é aqui a caneta, até que a gente pega o costume aqui, a letra fica meio ruim aqui. O comerciante e o industriário, tá? Então, o que acontece? Isso aqui, galera, é um crime próprio, que só pode ser praticado por pessoas que ostentem essa condição. Aqui nós também estamos falando de um crime só pode ser praticado na modalidade dolosa, não tem figura culposa. O objeto, o bem juridicamente tutelado aqui nesse caso, continua sendo a incolumidade pública e o controle estatal das armas de fogo, e aqui também o comércio e a produção industrial desses objetos materiais. O que acontece? Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Já é uma pena bem maior do que aquelas do artigo 16, do artigo 15, 12 e 14. Olha o que diz o parágrafo único. Equipara-se a atividade comercial e industrial, ou seja, nós estamos diante de uma figura de equiparação para que haja a incidência na mesma pena constante aqui do preceito secundário do tipo penal.
Para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviço, pessoal. Então, ou seja, o indivíduo que tem um comércio ilegal no fundo da sua residência, por exemplo, ele vai poder incidir nas sanções do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Fabricação ou comércio irregular ou clandestino. O indivíduo que tem, como eu disse para vocês, no interior de sua residência, num local ermo, um comércio irregular, numa forma clandestina, vai cair aqui na figura do artigo 17, inclusive o exercido em residência. Então, pessoal, fechando o artigo 17, eu posso estar correndo um pouco, mas é que eu não tenho como me aprofundar tanto na matéria no tocante à questão da estrutura do tipo penal, que basicamente é tudo aquilo que eu já falei para vocês do artigo 12, 14, 15, 16, chegando agora no 17. Só a única mudança que nós temos dentro do artigo 17 é a questão de se tratar de um crime próprio, que só pode ser praticado por essas duas pessoas, como eu falei para vocês. Agora, olha só, galera, o tráfico internacional de arma de fogo. No artigo 18 diz o seguinte: importar. Importar é quando a gente está trazendo para dentro do nosso país. O exportar é quando nós estamos mandando para fora, ou favorecer a entrada ou saída do território nacional. Aqui, quando nós estamos falando do favorecer, nós estamos diante de uma facilidade, de uma facilitação para que haja entrada ou a saída do território do artefato, arma de fogo, acessório ou munição. A qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Então, o que acontece? Mesmo esquema aqui, pessoal, o objeto material continua sendo a arma de fogo, continua sendo o acessório ou a munição. O elemento normativo, sem autorização da autoridade competente. O que acontece? Esse é um crime que volta a ser um crime comum, aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o elemento subjetivo, como eu disse para vocês, em todos os outros crimes, é o dolo. Tá? Nós não temos como falar em figura culposa. O sujeito passivo aqui é a coletividade. E agora prestem atenção, para que a gente feche o nosso estudo com o Estatuto do Desarmamento, o artigo 19 diz o seguinte, olha só, nos crimes previstos no artigo 17, que é o comércio, e o 18, que é o tráfico, a pena é aumentada da metade, ou seja, nós temos uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena, ela vai ser analisada na terceira fase, galera, deixa eu apagar aqui, vai ser na terceira fase da dosimetria da pena. A arma de fogo continua sendo o mesmo objeto material, acessório ou munição se elas forem de uso proibido ou de uso restrito, ou seja, se elas estiverem lá no decreto 3665, no seu artigo 16, que lá é onde consta o rol das armas de fogo de uso permitido ou de uso restrito. Galera, então olha só, a gente encerra o nosso estudo com o Estatuto do Desarmamento e, como eu disse, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da matéria, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me mandar tanto no meu Instagram como no meu Facebook, que eu entro em contato e faço questão de responder essas dúvidas para vocês. Na outra semana a gente continua aqui com mais estudo de legislação penal especial, direito penal e processo penal. Então, até uma próxima, galera. Valeu!